Gente, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Vige, que fraqueza. Nossa. Vocês estão bem, gente? Mesmo, de verdade? Ó, sim, agora. Né? Bom, a gente, nesse ciclo 1, existem duas aulas que eu adoro, que é a aula de Deus e essa, porque elas estão intimamente ligadas, é como se uma fosse desdobramento da outra, né? E aqui a ideia é a gente entrar um pouco nesse assunto das leis de Deus, porque nós fomos educados para aprender sobre as leis divinas, e as leis divinas sendo aquelas de Moisés. Por que a gente aprendeu sobre essas leis? Porque estavam vinculadas à nossa formação religiosa. O Brasil, como um país eminentemente católico, certamente que quando a pessoa passa pelos estágios iniciais da escola, ela conhece, toma conhecimento do decálogo, né, daquela história toda de Moisés. Quando assiste lá o Príncipe do Egito, né, também vê a história de Moisés, aquele menino que foi salvo pela princesa no rio e que depois voltou para viver com os hebreus. Então, essa é a nossa noção de leis. Então, qual é a derivação dessa noção? É que quando a gente pensa nas leis divinas, essas são leis de comportamento, portanto, deve haver um tribunal, deve haver um juiz e deve haver uma pena para quem não cumpre a lei. Né? E a gente aprendeu também, nessa mesma história, que esse tribunal ele é externo, ele é uma outra entidade que faz o julgamento. Então, sempre na nossa história, e isso não é só do catolicismo, não é só de quem viveu na cultura judaico-cristã, mas se você for, por exemplo, para o Egito, se você for para o Tibete, você vai encontrar coisas muito parecidas. Entidades que fazem o julgamento do espírito, porque só se faz sentido aplicar penalidades em leis divinas, necessariamente em termos do espírito. Então, essas entidades elas estariam julgando os atos bons e ruins dos espíritos e fazendo aí a aplicação de leis. No caso, por exemplo, do Tibete, você pode ser colocado na condição de Deus, na condição de homem, ou na condição de um ser infra-humano, como, por exemplo, uma muriçoca, uma cobra, uma barata, alguma coisa assim. Isso chama metapsicose. Então, na crença deles, isso existe. Né? No livro egípcio, lá dos mortos, você vai ver também um peso do coração para saber, de repente, as boas e más ações, para saber onde é que o indivíduo vai. No caso da ideia do catolicismo, existe aquela ideia do céu, do inferno, o sujeito vai para o céu, o sujeito vai para o inferno, a depender do julgamento. E aí a figura emblemática desse julgamento é São Pedro com o portão do céu, né? Então você, de repente, o sujeito chega lá no portão, está São Pedro com o currículo vitae da pessoa, aí ele dá uma olhada, se você estiver de acordo com o padrão celestial, você entra. Se não tiver, você é convidado a pegar um elevador e se virar lá embaixo nos 30 com o vermelhudo lá, com o chifruso lá, que você vai encontrar a sua destinação para sempre. Vamos começar a desconstruir um pouco essa ideia para que a gente possa preparar o terreno para uma outra natureza de leis divinas. Né? Porque quando Moisés estabeleceu o seu código de leis, ele estava fazendo legislação para escravos. O povo hebreu tinha saído de uma escravidão. Então, eles foram para o Egito por causa de uma seca, eram acolhidos por um parente, que era José, que tinha uma mordomia lá com o faraó, que conseguiu trazer por nepotismo os seus parentes, trouxe sua família inteira.
José era um cara elevado, porque essa família foi a mesma que vendeu ele como escravo para o Egito. Foi por isso que ele foi parar lá. Então, ele traz todo mundo, só que quando José morreu, o faraó morreu, o povo ficou sem suporte e virou escravo. Eles foram escravizados, e depois disso, Moisés vem tirar esse povo. Só que Moisés vem tirar escravos, nascidos na escravidão. Porque foram muitos anos de escravidão no Egito. Então ele foi buscar uma geração que já tinha nascido escravo. E existe um adágio popular que é o seguinte: é muito fácil você tirar uma pessoa da escravidão. Mas você tirar a escravidão da pessoa é muito difícil. Porque a pessoa está impregnada daquela situação em que ela não consegue se desvencilhar. Então, por conta disso, é difícil você transformar um escravo no liberto simplesmente tirando as algemas dele. Então, Moisés está com esse povo numa caminhada, supostamente, segundo reza a lenda da sua jornada, e na hora que Moisés chega diante desse povo totalmente sem nenhuma orientação, sem nada, ele tem uma ideia boa. Se junta lá com um espírito grandioso, que traz a ele um código de lei com raios e trovões para dar poder, né? Porque tinha que ter uma lei sem poder, não se aplica. Então tinha que ter o poder. Esse Deus era extremamente violento, né? Ele mandava mesmo, eliminava sem pena. Então as pessoas se subjugavam a essa lei por conta da imposição divina. Então as leis de Moisés são leis bobinhas. Não mate, não roube, não cobice, não deseje lá, não preste falso, não adore outros deuses, honra pai e mãe. Olha as coisas que são, né? Daí para você pensar numa ascensão espiritual, tem uma viagem grande. Vocês concordam comigo nessa história? Então, essas leis são leis de nível 1, lei de escravo. Então, na lei de Moisés, o que importava era o que você fazia. Importava se você fizesse. Se você não fizesse, aí você estaria salvo, né? Muito bem. Essa lei é a mesma lei que nós temos hoje, que é a lei que regula, né, o nosso direito, chamado direito. Porque a noção de justiça, ela é de ajustamento, não é de justiçamento, é de ajustamento. A lei, a justiça busca a perfeição. A justiça busca trazer o encaixe das peças dentro de um mecanismo, dentro de uma sincronia, dentro de um equilíbrio, de uma harmonia perfeita. A justiça serve para isso, para tornar justo, encaixe perfeito. Então, se uma coisa está desalinhada, a justiça deve ajustar, para fazer com que aquilo fique em conformidade com. Então, no caso nosso, humano, né, a gente também cria leis parecidas com as de Moisés, porque qual que é a característica principal dessas leis? Elas não estão preocupadas se você evolui moralmente. Elas estão preocupadas se você é uma pessoa obediente. Mesmo que você se acabe no pensamento querendo que o outro, né, se acabe ali na curva, mas você não acabando o outro na curva, está tudo certo para essa lei. Então, a sociedade organizada, ela precisa de leis para poder regular as relações entre as pessoas, a relação entre as pessoas e as coisas, para que nós possamos viver harmonicamente, viver em paz, viver em consonância, com uma certa tranquilidade, para que nós não precisemos usar da força, da violência, para fazer com que a nossa vida seja preservada. A sociedade inventou esse código legal que vige nessa natureza, fazendo com que haja aí a regulação dessas relações. Então, essas são leis humanas, muito parecidas com as leis de Moisés. Porque Moisés também não estava muito preocupado com a ascensão moral, estava preocupado mais com a questão de fazer ou não fazer, é binário. Então,
A nossa norma, a nossa lei é uma regra de procedimento, né, específico, que vai dar aí esse conjunto de normas jurídicas que nós temos. O Brasil ele tem muitas leis. Então, uma das coisas que a gente percebe é que as leis não necessariamente asseguram a justiça. Porque se essas leis forem mal feitas e mal aplicadas, a justiça não acontece. Então a justiça não é justiça porque um cara fez o concurso e passou e virou juiz, ou porque está ali naquela condição de exercer o papel na justiça. A justiça só é justiça quando ela se aplica na sua essência. Quando há injustiça, isso aí a gente já sabe, né? Atos de iniquidade, esses atos de iniquidade, eles são passíveis de uma reprimenda, até mesmo na segunda revelação, que é no código lá do Evangelho de Jesus, você tem lá muitas coisas falando sobre isso, né? Essa questão da iniquidade. Então, a justiça, ela transcende a lei. A lei é só um instrumento. Então, essa lei... Lei e direito são coisas distintas, né? O direito é aquele que é conferido no estado pleno de liberdade, você pode fazer o que você quiser, enquanto que a lei é aquilo que limita essa liberdade, tornando o direito um subconjunto limitado, portanto, seu inibidor. Então, você tem o direito e você tem a lei que vai, de certa forma, lhe podando, lhe ajustando para que você esteja em conformidade com o padrão que foi ali estabelecido, né? Bom, existem dois tipos de leis. Essas leis que são leis impositivas, leis que você não tem, veja bem, e tem leis que vai depender de uma interpretação, né? Aquilo ali, o que a pessoa fez, de repente é passível de um julgamento, de uma análise. Veja bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, vou dar um exemplo de uma lei que não tem, veja bem. Se eu largar isso aqui, o que é que acontece? Cai. Tem, veja bem? A natureza pode dizer, Paulo está aqui hoje, né? Terça-feira, acabou de chegar de viagem, está aqui fazendo uma aula e de repente podia poupar o apontador. Mas se eu largar aqui, vai cair, independente de quem eu seja. Então, observe que essa é uma lei impositiva. Agora, uma lei de veja bem é aquela que tem a situação que a pessoa faz uma transgressão, mas existem circunstâncias que fazem com que o julgador analise aquilo, mais as circunstâncias, e faça aí uma subjetiva análise daquilo que aconteceu. Então pode ser numa coisa, pode não ser, de outro momento pode ser. Então essas leis, nossas leis, elas têm características muito parecidas com essas leis casuísticas, ou essas leis discricionárias, que você vai depender sempre de um juiz, de alguém que vai fazer uma análise circunstancial para poder dizer se você, de fato, é um pecador ou se você está em conformidade. Então, por que existe uma lei? Essa é uma discussão antiga, né? Se não existisse lei, o que ia acontecer com a sociedade? Diga aí, o que vocês acham? Um colapso. Por que haveria um colapso? Por quê? A ausência de regulamentação, Flávia está dizendo aqui, né? Ia virar um caos. Porque a gente precisa de um norte, né? Acho que até a gente tira pelos nossos pais. Se a gente deixa tudo muito solto, acaba perdendo o freio. Isso. Então, acredito que a gente precisa de uma lei para que a gente possa saber como a gente deve seguir o caminho. Isso aí. Ok. Mais alguém? Além da lei, né? Você vê que quando tem greve de polícia... Uma vez eu posei em Recife, tinha uma greve de polícia, estava todo mundo quebrando tudo e carregando TV nas costas e tal. Isso. Então, não roubarás aí tá... É porque, na verdade, gente, a ética, do ponto de vista da sua essência principal, tem um bracinho levantado ali depois, viu? A ética aplicada no seu sentido estrito senso, ela só é verdadeira quando não existe lei nenhuma.
A ética, ela só é verdadeira quando você não tem posição legal nenhuma sobre o sujeito, ele age por sua livre vontade. Porque quando você é regido por uma lei, a pergunta é, você não faz porque não quer ou porque tem medo das consequências? Então, quando a lei cai, a barra da consequência diminui, o sujeito dá vazão àquilo que ele deseja fazer, à sua natureza. Essa é uma discussão antiga, porque... você vai falar, pode falar. Eu vou falar. Nossa, falei muito alto, desculpa. Eu vou fazer uma metáfora, porque eu sou muito metafórica, é só para o senhor entender a minha linha de pensamento. O senhor vai entender, se a gente fizer uma oração, ele vai entender, eu tenho certeza. O ser humano na minha frente. Você pode me chamar de você. Você. Isso. Então, tipo assim, pensando numa linha de raciocínio, o Estado é que provém as leis para o povo, certo? Se a gente pensar, tipo, vamos supor que o Estado seja uma pessoa, eu, sim, e eu esteja, tipo, passeando com o meu cachorro. Certo. Se o cachorro está com coleira, ele vai seguir os meus passos. Isso. Se o cachorro estiver sem a coleira, ele vai para o lugar que ele quiser. Por exemplo, meu cachorro é maluco. Sim. Se eu deixar meu cachorro sem coleira, ele vai tomar banho na lagoa, vai fazer o que ele quiser. Mas se eu colocar ele na coleira... ele só faz o que você quiser. Só vai fazer o que eu quiser. Isso. É basicamente o que o Estado quer que a gente faça. Eles querem que a gente siga as leis deles para a sociedade poder funcionar de uma forma coerente. Isso mesmo. Está certo sua metáfora, está toda certa dentro, claro, a gente vai entender, do nosso grau evolutivo. Porque a discussão é a seguinte, pois não. Boa noite, professor. Boa. No nosso nível de evolução na Terra, nós precisamos necessariamente, nitidamente, ter leis que controlem o comportamento dos indivíduos. Mas, a partir de que ponto de evolução dos espíritos você não precisa mais disso? A gente vai chegar exatamente nesse lugar aí que você está trazendo. Pedindo só uma paciênciazinha que a gente chega lá. Então, qual que é a discussão aí? Por que eu tenho que ter a lei? Porque se largar o homem sozinho, ele vai fazer bobagem. Agora, o homem faz bobagem porque é bobo? Ou o homem faz bobagem porque alguma coisa faz com que o homem fique bobo? Qual é a natureza do homem? O homem é bom quando nasce e se corrompe socialmente, ou o homem já é corrupto desde o nascimento? Essa não é uma discussão simples, não se apressem para responder, porque essa discussão já tem pelo menos aí uns 600 anos e ainda não se chegou exatamente num consenso. Eu tenho uma opinião que vou dividir com vocês. Agora, se você perguntar para Rousseau, ele vai dizer que nós nascemos perfeitos. Se você for perguntar para Thomas Hobbes, ele vai dizer que a gente nasce com o capetinha atiçando o juízo. Sim. Tomás de Aquino vai falar que o mal seria a ausência do bem dentro do livre-arbítrio do homem, que Deus lhe concede para que ele faça as suas atitudes e com isso Tomás de Aquino tira de Deus a culpa de o mal existir. Então, essa discussão também está em Leibniz e outros pensadores, em Kant, você vai encontrar isso em todo canto. Agora, é importante a gente pensar que, nesse caso especificamente, nós estamos falando de níveis evolutivos, de pessoas, seres humanos, que são espíritos. Aqui muda tudo. Porque se eu estiver pensando por natureza de um antropóide, que é esse ser aqui, carnal que somos, este corpo é um animal. Isso aqui é um animal. Tem visceralmente estruturas de ataque e defesa, igual tem a cobra, igual tem o cachorro, o gato, a onça. Aqui também existe mecanismo para isso. Então, existe um mecanismo de obliteração mental, que é o sequestro emocional, que o sujeito perde a cabeça. Alguém aqui já perdeu a cabeça alguma vez? Mas quando a gente perde a cabeça, não quer dizer que a gente é ruim. Só quer dizer que a gente perdeu o controle ali naquele lugar. Porque atavicamente nós temos esse mecanismo que nós usávamos para nos defender. Por isso ele permanece. E ainda faz um estrago grande, socialmente falando.
Além de tudo, existe uma questão da subjetiva formação do personagem, que ele se nutre dos elementos culturais e, a depender desses elementos culturais, isso pode causar uma impressão na sua matriz de pensamento e de valores, e isso vai fazer com que ele opte por fazer uma coisa e não outra. Então, o Livro dos Espíritos vai tratar muito bem essa questão, quando trata do bem e do mal, dizendo por que tem pessoas que caminham para o lado do mal e tem pessoas que caminham para o lado do bem. Por que tem espíritos que optam pelo mal e outros pelo bem? Aí a correção é pelo mal não, pela ignorância. Então o espírito age na contradita da lei, age na contradita da sociedade, porque é ignorante, não porque é ruim. Me dê só um minutinho aqui. Professor, eu acho o seguinte, nós estamos tratando de questões que podem até elas juntas fazerem o todo, mas são coisas diferentes, na minha opinião. O exemplo que foi dado do pessoal saqueando as lojas, etc., isso é tensão social. É uma questão de a pessoa ter necessidades sociais, de ter uma TV, para ela poder se inserir naquele contexto, e ela não está inserida porque ela não tem recursos ou por outras razões, certo? Então, acho que isso é uma coisa. E a falta da polícia é o que se chama de ostensividade do Estado. Não é porque existe mais polícia que existe menos crime, todo mundo sabe disso. Olha o que está acontecendo em Salvador. Né? Então, não adianta, só a ostensividade não resolve. Tem outras questões políticas por trás disso, muito maiores. Entendi. Eu queria registrar isso. Muito bem. A gente vai falar sobre isso, gente, porque, olha só, eu não estou falando da sociedade atual, nem estou falando de Salvador, não estou falando do caos, eu estou falando da ordem. Então, o que está existindo hoje, de um modo geral, é uma falta completa da percepção do que a gente está conversando aqui, sobre elementos espirituais. Então, isso daí é válido o seguinte, o mal é mal, mesmo que todo mundo ache certo. E roubar, tirar do outro, independente do motivo, será sempre mal. Você pode justificar como quiser. Você pode dizer, não, a pessoa estava com fome. Ok, mas isso é considerado algo que não necessariamente deveria existir. Então, a gente, quando vê isso, quando faz essa discussão aqui, eu estou trazendo essa realidade humana, mas a gente tem que abstrair dessa realidade humana, dos convencionalismos humanos e das contingências humanas, para a gente ver o seguinte, a sociedade é assim e ponto. Vai ter muita explicação, vai ser essa explicação que você está dando, vai ser outra explicação, a natureza de repente baixou a guarda e eu faço porque eu estou com vontade de fazer, entendeu? Então isso tudo é explicação, mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que se não houvesse lei, o que poderia acontecer na sociedade? Né? O que poderia acontecer? Poderia acontecer uma série de coisas, inclusive o caos. Então, mais alguém aí? Quer colocar alguma coisa? Opa. Só tem uma história do anel, né, da invisibilidade, né, na filosofia. Sim. O que nós faríamos com o anel que nos Pronto. torna invisível, né? Pronto. Então o homem na questão moral depois que ele fecha a última porta atrás dele. Isso. O que ele faz? Isso. Com o anel invisível. Isso aí. Falando aí de lei, eu fiquei aqui pensando, né, sobre o que o colega falou ali, até onde nós não precisaríamos mais de lei, né? Porque a lei dos humanos, vamos dizer assim, ela é que regula o senso comum, né? O que é certo, o que é errado, o que é que faz com que nós não infringamos o direito da pessoa que está ao nosso lado. E isso é estabelecido pela grande diversidade de comportamento, de pensamento, de opinião, né? Cada um tem a sua e a gente tenta unificar isso dentro de um padrão de comportamento que a maioria da sociedade tem que ser regido. Isso, né? Isso. E isso também, por um outro lado, né, por essa diversidade de formas de agir, né, gera também uma certa evolução. Isso. Porque a gente começa a experimentar
várias facetas de um mesmo sistema. E aí a gente evolui com isso. Né? E aí eu fico pensando nisso tudo e fico imaginando assim, puxa, se essa diversidade de pensar, de agir, de se comportar gera alguma evolução, em que modelo eu não precisaria ter uma lei para regir tudo isso? Eu vou chegar nesse lugar que vocês estão falando aí, que você está falando a mesma coisa, e o que você trouxe é muito importante mesmo, essa questão da evolução a partir da aplicação da lei, porque isso realmente é o que aconteceu. Quando a igreja atuou no sentido, no sentido do coibir da ação livre do homem por conta de uma punição, e ele se tornou temente à questão de Deus, agindo em função de uma legislação divina, de um legislador divino, ele se conteve. E o bárbaro que ele era, ele começou a desenvolver uma possibilidade de não mais fazer aquilo que ele fazia. Então, é um processo de evolução dentro do nosso grau de ancestralidade, ou seja, a gente vem evoluindo, mas a lei é importante como uma espécie de balizador para que a gente não transgrida, para que a gente consiga se conter dentro de um determinado universo. Sem dúvida nenhuma que o objetivo indireto é uma evolução. Eu queria só, sobre o aspecto espiritual, né? Voltando para essa questão da gente ter livre-arbítrio também, até onde vai essa questão da ignorância e do livre-arbítrio? Pode ser até pueril isso, né? Isso. Mas, assim, por que nos é permitido fazer determinadas coisas? Por que é que permitido, se não fizesse, né? facilitaria Essa pergunta, muito. por que Deus permite o mal? Né? Por que Deus permite o mal? Eu chego lá, gente, eu garanto que eu trago essa informação para vocês. Ó, só para voltar aqui, Thomas Robbins vai dizer que os homens são livres apenas no seu estado de natureza, porque de repente você, quando tem essa possibilidade de alguma coisa lhe prendendo, isso vai mudar um pouco a sua liberdade. E Rousseau, ele vai dizer que você é livre para escolher a lei que vai te proibir. Então, no contrato social, você define basicamente as regras do seu jogo. E você, a partir do momento que você definiu a regra, você se submete a isso. Onde é que está a sua liberdade? Em definir a regra. Mas onde é que está a sua obrigação? Em seguir aquilo que foi definido. Né? Isso é coisa de filósofo, gente, e a gente não vai esgotar essa questão filosófica do bem e do mal, porque não é esse o objetivo nosso aqui hoje, embora esse seja um assunto grande e que mereça um aprofundamento especial. Mas o que eu quero focar aqui é na questão de um substrato de lei que está para além da lei humana, que é uma lei moral. Então, a lei divina ela vai ter duas dimensões, basicamente, que é uma dimensão da natureza, que são os elementos que vão se misturar, e tem uma outra dimensão, outro viés, que é o viés do progresso, que é o viés da evolução continuada. É uma evolução continuada. E por isso ela é uma lei estética, é uma lei moral. Tá certo? Moral não no sentido do moralismo, mas no sentido de uma elevação, de uma sublimação do espírito. A consciência que é o espírito, ela vai se tornando tal, ela vai se tornando elaborada até o momento em que ela consegue conquistar outros patamares de liberdade, e aí ela vai dispensar lei, vai dispensar tudo. E a gente vai ver Jesus trazer um exemplo muito claro disso. Tem uma pergunta aqui? Tem uma coisa aqui, a respeito disso. Eu pediria que você falasse um pouco sobre os atos praticados pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, Sim. Né, que queimavam pessoas vivas em nome do Senhor. Sim. Né, e também um pouco sobre essa barbaridade que o Hamas andou fazendo, aí sobre o terrorismo, etc. e tal. Isso parece um negócio de... Eu vou te responder com uma figura estética de Leon Denis, que ele diz assim: a verdade é como uma gota de sereno na ponta de um galho. Quando está pendurada no ar, ela reflete a luz diamantina do sol, mas quando se mistura na terra, ela vira lama, lodo. Tudo o que passa na inteligência humana é alterado. Então, o que o homem faz da lei é diferente da lei.
A lei, ela tem uma intenção boa, mas a aplicação subjetiva do homem, o que o homem entende da lei, é algo interessante. Por que que nós fizemos isso? Por que que nós fizemos esses atos e praticamos até hoje esses atos? Porque a porta larga. Observe que todas essas práticas são práticas que impedem o homem ou que não levam o homem para a busca do si mesmo. Estão só por coisas de fora, de penduricários externos. Então, quando o Tribunal do Santo Ofício fazia as suas condenações por crimes, queimar pessoas, os romanos também fizeram isso, queimaram pessoas, botavam pessoas ali nas arenas e matavam, se divertindo com os animais, engolindo pessoas. Isso faz parte da nossa barbárie, da nossa ignorância, do nosso processo ainda. Não dá para você compreender as grandezas das leis divinas com um nível baixo de espiritualidade, um nível baixo de elevação. E não estou falando de religião, eu estou falando de desligamento da matéria, eu estou falando de desconstrução desse vínculo com a matéria. Então esse é um nível que nós vamos alcançar no futuro, teremos essa possibilidade de acesso para que nós possamos entender que, para além dessas interpretações subjetivas que foram dadas para todos os ensinamentos da humanidade, existem outras verdades muito mais superiores e elevadas que nós só vamos compreender depois. Jesus dizia assim, olha, eu estou dando para vocês esse nível de informação aqui agora, mas lá na frente virá um outro que falará coisas que vocês hoje não entendem. Então, até mesmo falar de espírito hoje, gente, é uma coisa meio, ainda tem algumas barreiras. Por quê? Porque ainda não é todo mundo que aceita essa hipótese e pensa que isso é religião. Isso não é religião. Espírito não é religião, porque senão só existia espírito para quem entrasse numa religião. Espírito é da natureza, a religião se apropria dele. Então, se nós que somos espíritos não compreendemos nossa essência espiritual, nós temos dificuldade de entender como é que funciona o universo, como é que Deus interage comigo, como é que eu interajo com Deus. Por isso que eu gosto da aula Deus, porque a aula Deus é uma base para essa aula. Para que a gente possa entender que Deus eu estou falando. Um Deus legislador, que pune, que bota as pessoas no céu, no inferno, e que permite o mal para uns e para outros não, e que eventualmente forma castas. Esse aí não tem nada a ver com Deus. Não existe o fato de se pintar Deus de um amarelo, de um azul, de um verde, de um vermelho. Isso não transforma Deus num ser colorido. Apenas mostra que aquele que está enxergando Deus quer ver Deus assim. Agora, ele continuará sendo sempre o que é, independente da forma como a gente veja. Então, aqui nesse caso especificamente, só quero dar uma ideia para vocês do nível de organização que existe no universo e do que é que nós estamos falando. De uma organização que começa desde o primeiro elemento, de um substrato comum. E aqui é interessante que tem uma menina que ela é física e ela fez uma entrevista, ela deu uma entrevista interessante que ela falou o seguinte: se você pegar o microscópio supereletrônico, botar na testa de uma pessoa e começar a aprofundar ali o grau de precisão do microscópio, o que vai acontecer? Você vai ver célula, daqui a pouco você vai ver os elementos constituintes da célula, daqui a pouco você vai ver as substâncias, as moléculas, os átomos, aí daqui a pouco você vai entrar no núcleo do átomo, vai começar a ver as partículas subatômicas, e você vai chegando num lugar, até um lugar onde não existe matéria. Então você vai dizer que não existe matéria na testa de uma pessoa, é o que o microscópio diz, não sou eu que estou dizendo. Então ela diz assim, a matéria ela vai ser um desdobramento de um substrato, que é o que está aqui, ó, um substrato comum, que é o mesmo substrato da barata, do caramujo, do prego, é o mesmo que forma esse elemento aqui, com distinções nos seus desdobramentos posteriores. Um vai virar metal, o outro vai virar tecido, mas é a partir do mesmo elemento constituinte. Não existe uma energia fundamental que seja específica para um determinado tipo de matéria e para outra. É a mesma. Só que em um determinado momento, isso aqui vai se complexificando e vai dando os elementos, as formas vão se juntando em sistemas, vai formando o universo. O que é que preside isso aqui? Um conjunto de leis.
Porque se não houvesse leis, não haveria a ordem que existe aqui. O que nós estamos percebendo no universo é muitas vezes que a gente acha que é o caos, mas por trás desse caos existe uma infraordem que a gente não consegue perceber. Então, se você olhar um tsunami, o tsunami é um caos. Mas por que o tsunami existe? Porque ele está buscando uma acomodação de um terreno. Existe uma superfície que está sendo trabalhada e está se acomodando ali, por isso o tsunami existe. Por consequência dessa... Aí por que morrem 300 mil pessoas? Porque tem 300 mil pessoas no caminho de um tsunami que inexoravelmente vai acontecer. Então, a gente tem essas leis que parecem caóticas, uma supernova, um buraco negro, e essas coisas que são estranhas para uma ordem que a gente acha que ordem é tudo organizadozinho, mas vai lá no substrato da matéria para ver a bagunça que é. É aquele povo correndo para um lado para o outro, aquela agonia frenética que dá a ilusão de uma matéria densa. Então, quem regula isso é um legislador cósmico. E aí vem uma situação. Eu não acredito em Deus. Tá bom, mas isso não faz que ele não exista. Eu acredito que é Deus que gosta de explodir bomba. Tá bom, mas isso não faz de Deus um terrorista. Eu gosto de Deus que obriga a gente a fazer as coisas. Tá bom, mas isso não faz de Deus uma pessoa, um ser que obriga as pessoas a fazer. O fato de eu enxergar Deus da forma que eu quiser não muda a sua situação. Porque lá atrás ele já tinha dito, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não o que você pensa que eu sou. Vamos lá. Isso é mais ou menos o universo. É isso aqui, ó. Isso sou eu. Isso é você. É o tempo todo a gente tentando equilibrar as coisas que nos chegam. Isso aqui é o desenho de uma família, por exemplo. Né? Esse aqui são pessoas, são seres, são estruturas familiares que estariam aqui se justapondo com as forças que estão atuando de fora para dentro, de dentro para fora. É uma confusão e você ali com aquelas bolinhas, você mexe com umas às outras, ficam todas ouriçadas, tudo interrelacionado. Então, isso também mostra que nós temos no universo uma tendência à ordem. Aí você diz assim, o que acontece com uma pessoa que transgride uma ordem, uma desarmonia? Uma pessoa que transgride a harmonia, ela está sob a ação dessa ordem aí. Não é sob legislador nenhum. É uma ordem, o sistema é assim. Então, o que acontece comigo? Se eu estou andando aqui, meu sentido é esse. Aí eu resolvo fazer isso aqui. Eu tenho o direito de fazer isso aqui? Tenho. Mas o que é que o sistema faz comigo? Ele vai pegar aqui até onde eu andei, com a minha força, e vai me empurrar de volta para onde? Para cá. Aí eu digo, agora não, agora eu vou para o lado de cá, e eu venho. Aí o que é que o sistema faz? Me puxa para cá. E eu vou sendo conduzido através de um eixo teotrópico, porque nós somos teotrópicos, nós somos atraídos a Deus, mesmo que a gente não acredite. Então, essa ordem vai nos puxando e a gente vai caminhando, indo para lá, indo para cá. Isso daqui que aconteceu de casa para cá, é a causa e efeito, a gente chama isso de expiação, de dor, de sofrimento, porque só existe isso porque eu estou fora da ordem. Se eu compreendesse o fluxo da vida, eu não ia sofrer. Por quê? Porque eu estou andando na ordem. Toda vez que eu ando na desordem, a força age sobre mim e me leva de volta para o meu lugar. A gente gosta muito de legislar. A gente gosta de legislar ao ponto de até, olha com a nossa ousadia, eleger uma hierarquia celestial. E aí a gente chega aqui, canoniza uma pessoa e bota lá em cima, um santo. Qual é o poder que um homem tem
de dizer que um outro homem vai ter um lugar especial no céu? Ou em qualquer lugar? A gente tem essa mania. E é por isso que a gente erra tanto. Porque a gente quer fazer o papel, ignorar que existe a ordem, dizer até que Deus não existe, e é fazer isso de uma forma tal e viver como se nada disso existisse, como se a sociedade fosse um acaso de pessoas que se juntam. E o que vale aqui é a grana, o que vale aqui é o poder, o que vale aqui é você viver, comer, etc. Isso aqui é um espaço tão pequeno na existência do espírito que a gente tem que considerar, claro, porque a encarnação faz parte desse caminhar, mas a gente tem que entender que a nossa educação do espírito é no sentido de compreender como funcionam as dinâmicas divinas, já que eu estou inserido nelas. Adianta ser contrário a isso? Adianta viver contrário a essa força? Porque isso está me custando caro. Gente, olha, ontem eu estava em Itaberaba ontem, e eu estava fazendo uma palestra lá e falei assim, eu não estou mentindo não, que uma família pode ter levado 2.000 anos os espíritos para se encontrar na Terra. O tempo de encontro de encarnados aqui pode ter sido lá no plano espiritual, entre encarnado, voltando. Não quer dizer que você ficou 2.000 anos no plano espiritual. Você pode ter encarnado muitas vezes, mas esperou 2.000 anos para ter a chance de conviver aqueles que estão ali agora encarnados. Então isso faz parte da evolução. E por que leva 2.000 anos e depois eu tenho que esperar mais 2.000 anos para poder ajustar com o outro que eu vivi 60 do lado e não ajustei? Ignorância. Porque se eu compreendesse qual é o sentido de uma encarnação, eu ia ficar mais atento a quem está do meu lado para poder viver melhor com ele. Para poder entender por que é que ele está do meu lado e por que é que eu estou do lado dele. Isso é a diferença de você viver na perspectiva do espírito mortal e viver na perspectiva do personagem. O personagem se preocupa com o trabalho, com o dia a dia, com o sucesso, com ganhar as coisas, etc. E o espírito se preocupa com o contexto que ele se meteu e o que ele está fazendo com tudo aquilo que ele recebeu. A diferença é essa, basicamente. Né? Bom, então, olha aí o que era o pensamento de Kant. Kant dizia assim, você não precisa de lei, não. O seu agir, a sua consciência é tal que o seu fazer é tão organizado, ou deve ser tão organizado, que aquilo que você faz poderia ser transformado numa lei. Ou seja, o sujeito tem um senso dentro de organização social, de limites, etc., que ele não precisa de ninguém. Isso aqui é um conceito de ética. Você não precisa de ninguém pedindo para você não fazer, não. Basta que você tenha o senso de que não dá para fazer. Quem que simplificou isso muito? Jesus. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Só isso já dava uma boa dimensão, não é não? Você vai falar mal do outro. Aí você pensa assim, se eu ouvisse alguém falar isso de mim, eu gostaria? Não, então eu não falo. Se eu não quero para mim, por que é que eu quero para o outro? Olhe como é simples e ao mesmo tempo tão complexo. Porque na hora de falar, coça a língua, não é não? Diga aí. Então, Jesus, como legislador também, da segunda revelação, ele vai trazer um código de lei absolutamente simplificado. Além desse, de não fazer, ele está aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei, a esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e todos os profetas. Pegue tudo o que tem e transforme nisso aí. Aí você diz assim, mas Paulo, só isso? É. Agora calma. Muita calma nessa hora. O
que é amar a Deus? Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. O que é isso? O que é amar a Deus? Eu vejo como amar a sua própria essência. Certo. Mas eu falo assim, ó, vou simplificar. Imagine o seguinte, o sujeito conseguiu um cargo melhor. A vida dele está fluindo que nem um barco com as velas esticadas. Aí pergunta assim para ele, tá tudo bem? Tudo maravilhosamente, graças a Deus. Só que tem umas vezes que o vento para, que a vela murcha, o barco para no meio do mar, o sol em cima da cabeça, começa a rachar a boca, não tem água, acabou a comida e o caba pensa que vai acabar. Se alguém perguntar a ele, tá tudo bem? Ele vai dizer, tá tudo bem, graças a Deus? Ou ele vai dizer, hoje não tá legal, não. E Deus fica mais assim do lado. Por que a gente condiciona um amar a Deus com Deus sendo aquele que nos favorece? Porque a gente construiu a ideia de um Deus Pai. Arquetipicamente, o Pai protege. Porque Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Mas só que tem horas que meu filho, o filho do meu filho adoece e eu fico... O que aconteceu? Que desastre foi esse que aconteceu? A mãe vai embora, o parente vai embora, a fortuna acaba. E o sujeito tem a coragem de Jó e dizer assim, Deus é justo, Deus é bom, Deus me deu, Deus me tirou, viva Deus? Não. Muitos se viram para Deus. Uma vez eu estava no cemitério, e eu com essa mania enxerida de dar conselho para as pessoas, o senhor tinha acabado de perder a sua esposa. E ele estava inconsolável, porque ela, mais do que uma esposa, ela era a mãe dele. Fazia a comida dele, arrumava a roupa dele, fazia tudo, e ele não existia sem ela. Ela era um suporte existencial dele. Então, quando morreu essa criatura, ele ficou completamente, e agora, quem será de mim? Né? Ficou como o louco de Nietzsche, quem vai acender a luz do sol? Vamos cair no espaço infinito? Então, o que aconteceu? Eu cheguei de junto dele, ele era católico, ele e ela frequentavam a igreja muito lá, eu cheguei de junto dela, bati assim no ombro, aí fiz assim... Ô irmão, Deus sabe o que faz. Ele olhou para mim com os olhos injetados de sangue e falou assim, às vezes não. Porque Deus só sabe o que faz quando está tudo bem, quando o ovinho está quente na mesa. Mas quando a mamãe, mulher, esposa vai embora, não. Está entendendo? Então, amar a Deus é mais do que isso. Amar a Deus é uma compreensão do que Deus é. Pois não. Ali, Beto. Mas também tem aqueles casos que na hora que está todo mundo bem, ninguém lembra de Deus. E quando perdeu tudo, aí que se apega a Deus. Pedindo, né, para Deus resolver, não é isso? Deus me ajude. Isso. Exatamente, tem esse caso, mas observe que nesse caso Deus aparece como uma ferramenta. Eu estou falando de uma outra coisa, eu estou falando de você, por exemplo, reconhecer, como Lázaro diz, que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino e a primeira é o amor. Por quê? Porque eu tenho oportunidades múltiplas de ir melhorando a minha condição espiritual e não fico estacionado ali num canto, por um erro qualquer. Eu saio dessa condição da simplicidade e ignorância e vou alçando, vou até a luz. E na luz eu terei a plenitude, e você diz assim, Deus, obrigado.
Obrigado por me dar a dificuldade, por me dar o caminho e por me ensinar, através das lições às vezes amargas, o que eu devo fazer para me encontrar contigo. O que eu devo fazer para deslindar os meus olhos fechados da ignorância? De que maneira a minha alma pode se libertar e voar para os teus braços, mesmo que nesse instante os meus olhos estejam chorando pela dor, do sofrimento e eventualmente da perda, porque eu sou uma criança que não entendo que nada disso é meu. Tudo me é dado de empréstimo para que eu possa conviver com isso, aprendendo a ser mais, para estar sempre no seu caminho, na sua direção. Então, quando eu começo a agradecer a Deus, até pelas coisas difíceis, não porque eu estou sendo hipócrita, ou porque eu estou dizendo que eu me submeto a Ele, mas porque eu sei que todas as circunstâncias da minha vida estão me levando na direção dEle, que é a glória do Espírito. Então, quando eu faço esse reconhecimento, não importa o que esteja acontecendo na vida, eu estarei sempre pronto para agradecer a Deus e dizer: "Oh Pai, eu te amo", de qualquer jeito. E eu estarei vendo Deus no mosquito da dengue, eu estarei vendo Deus no Covid-19, eu estarei vendo Deus no tsunami, eu estarei vendo Deus na glória do sol que nasce, eu estarei vendo no filho que vem para os meus braços, que passa a fazer parte da minha vida, eu estarei vendo Deus no amor que eu consigo sentir por pessoas, eu estarei vendo Deus em todas as coisas, e não somente no céu, mas em todos os lugares. E o que acontece quando eu olho para o outro? Eu aprendi a amar Deus assim, nas circunstâncias mais diversas. E eu olho para o outro e eu vejo que o outro é uma expressão de Deus inacabada, ignorante ainda. Porque você pergunta, por que Deus permite o mal? Deus permite o mal por uma questão muito simples. Nós fomos criados consciências ignorantes. E não é esse mal que nós estamos falando, esse mal é o resultado de um processo de evolução, é aquilo que a gente vê como o caos. Então, na nossa trajetória evolutiva, nós vamos passar pela fase da ignorância até chegarmos nesse lugar mais alto. Então, esse indivíduo que eu estou vendo, ele é um indivíduo que agora está no seu estado de ignorância, mas eu consigo ir além disso e olhar para o centro dele. E no meio dessa essência eu vejo quem? Quem eu vejo? Deus. E quando você consegue ver Deus além da aparência do sujeito, você aprendeu a amar Deus nas circunstâncias mais complexas e você descobre que Deus está ali também. Como é que você não vai amar aquilo que é uma expressão de Deus? Isso chama amar o próximo incondicionalmente. Porque eu não estou amando o que ele faz comigo, eu estou amando o fato de eu estar conectado com ele, porque o que eu vejo nele é apenas a essência de Deus. E quando eu olho no espelho, que eu vejo essa pessoa que eu às vezes não gosto muito, que eu sou bem crítico com ela, aí o que é que eu faço? Eu faço isso com todo o meu entendimento, com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com toda a minha força, e eu vejo quem no centro de mim mesmo? Pode falar, gente, não tenha medo não. Deus. Deus. E como eu já consegui amar Deus no primeiro lugar, observe que a ordem é essa: ame primeiro, entenda Deus e ame Deus. Porque se você conseguir entender isso e amar Deus, tudo lhe será possível e passível de ser amado. Eu não preciso de lei. Eu não vou precisar de lei. Porque o meu amor será tal por você que será um insulto alguém me pedir que faça por você algo mais do que o meu amor faria por você. Paulo, esse amor incondicional nem sempre é muito fácil, né? Dentro desse tema teu aí, Cristo na cruz falou assim: Pai, por que me abandonaste? Sim. Dá para você
comentar sobre isso sem te atrapalhar? É claro, não, é claro, porque até Jesus era um homem encarnado, um espírito puro, perfeito, mas ele era um homem encarnado. E ele estava ali naquele momento vendo acabar a sua obra, e ele fala, por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo ele fazia isso. No Getsemane, quando ele estava lá chorando sangue, ele chorou sangue. E quando ele chorava sangue, ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice, porém faça em mim a sua vontade. Se submete. Essa ideia, gente, é evolução, é para isso que a gente vai. É nesse lugar que a gente vai. Enquanto a gente estiver ajoelhando em milho, enquanto a gente estiver fazendo lá os procedimentos, matando galinha, fazendo as coisas que a gente acha que é importante para Deus, a gente ainda está na fase da infância. Porque a verdadeira essência de Deus você vai achar dentro de você. E a partir daí, no momento em que isso eclodir, o espírito puro, que é um espírito de primeira ordem, de primeira classe, ele é um espírito autodirigido, ele não necessita, porque ele suplanta as leis humanas, ele suplanta a matéria. Como Jesus dizia, as coisas do mundo já não me tocam mais, o mal do mundo já não me faz mal algum. Então, gente, olha, o que nós estamos falando aqui, é claro que você deve dizer assim, Paulo está falando isso, mas será que Paulo já consegue olhar para o espelho e ver Deus nele? Não. Não, porque eu estou racionalizando. Eu estou dizendo para vocês o que é fruto da minha razão desse tamanho. Para eu chegar nesse lugar, eu vou ter que ralar um coco. E vou ter que voltar algumas vezes. Mas se eu já aprender a reconhecer que mesmo voltando numa condição inferior, numa condição difícil, de maior dificuldade, de limitações profundas, eu seja capaz de agradecer a Deus por estar nesse lugar, eu já cresci um bocado. Eu já cresci um bocado. Então, a lei moral, ela é uma lei de progresso, como diz Leon Denis, ela é uma lei estética, não tem a ver com forma física, embora ele dissesse que nós deveríamos aprimorar a forma física, mas tem a ver com a questão da elevação do espírito. Vou falar rapidamente, questão 115, nós somos feitos simples e ignorantes. Questão 132, 7 depois. Para que Deus submete o espírito à reencarnação? Para fazê-lo chegar à perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição é o mais alto grau que algo pode atingir em si mesmo. Então, o ser que progride à perfeição, ele não tem mais para onde ir, porque ele atingiu sua máxima capacidade de potência. E qual é a nossa maior capacidade de potência? Amor incondicional, plenitude espiritual, liberdade total, amor, não é esse amor pegajoso, oinha, não é isso. É um amor que não tem limites, um amor que não se mede, que não se pede. Um amor que é entregue de forma absoluta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo eu gosto. Amor de mãe? Não é. Infelizmente. A mãe eu digo que a mãe é a cereja do bolo do amor. O espírito que quer aprender a amar vira mãe. Isso aí eu sei. Eu já digo isso muito. Agora, quando a mãe diz assim para o filho, seu ingrato, eu te amei a vida toda e é assim que você me trata, esse amor está vendido. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é esse amor que eu estou falando. Domingo próximo, façam essa experiência em casa e vocês vão ver que eu tenho razão. Vocês pegam o quarto de vocês, fecha a cortina lá, o blackout, bote papelão ou quem não tiver, bote cartolina. Antigamente era jornal que o povo botava, né? Que os vizinhos ficavam lendo a notícia da gente. Então você botava lá, fecha para o sol não entrar. Liga lá um ventilador, um ar-condicionado, ou bota alguém para te abanar para você dormir mais tarde. Aí você acorda lá por volta das 9 horas, 10 horas da manhã, aí você corre para a cortina, abre a janela, quem é que vai entrar no seu quarto?
o sol. Alguma vez você já ouviu o sol fazer assim, esse discurso para você? Ô meu irmão, minha irmã, você acha que eu não tenho mais o que fazer, não é? Ó, eu vou ficar aqui até 6 horas da tarde, tenho que iluminar a terra toda, fazer crescer a semente, eu tenho que ir para a praia, bronzear as pessoas que estão lá. Eu tenho ainda que secar a tinta do rapaz que pintou a parede do muro ali do lado. E você acha que eu tenho tempo perdido para ficar na sua janela aqui, desde 5 horas da manhã que eu estou aqui na janela esperando você abrir para iluminar seu quarto? Você não tem respeito comigo, não? Vocês já ouviram o sol fazer isso com vocês? E nunca vai fazer, sabe por quê? Porque a natureza do sol é iluminar. A única coisa que o sol precisa para fazer chegar a sua luz até você é você permitir que a luz dele chegue a você. E qualquer hora, não importa quem você seja, não importa quem você faça, não importa se você é bom, se você é ruim, se você é muito mal, o sol, por natureza, quando ele encontrar uma chance de te achar, ele vai te iluminar. Por quê? Porque a natureza dele é essa. Agora imagine um ser que ama assim. Imagine um ser que ama por natureza. Ele vai escolher pessoa. Olha como Jesus foi hábil em fazer isso. Jesus botou um samaritano para acolher um homem caído na estrada. Você sabe que tinha um levita, você sabe que tinha um sacerdote. Mas como era o nome do homem caído na estrada? Quiz evangélico. Quem acertar, eu dou um... Antigamente eu dizia que era um chocolate, mas o chocolate está tão polêmico que eu dou um bombom. Como é o nome do cara caído da estrada de Jericó? Vou dar até a dica. Estrada de Jericó. Como era o nome dele? Ninguém sabe? É a perversidade minha, porque esse nome ninguém nunca soube, nem nunca vai saber, porque o samaritano não perguntou. Qual era a profissão do homem caído na estrada? Essa é mais fácil. Qual era? Gente, não é possível. Ninguém sabe. Por quê? Porque o samaritano não perguntou. Agora, vocês vão adivinhar o que eu vou perguntar agora. O que é que esse homem fez antes de tomar a estrada de Jericó? Qual é a resposta? Ninguém sabe. Por quê? Porque o samaritano não perguntou. Vocês já imaginaram que se o samaritano tivesse caído assim, um cara na estrada disse: qual é seu partido? Votou em quem? Hã? É bolsominion? Né? O outro tem nome também, né? Então, fez isso? Não fez. Por quê? Não interessava. Porque para ele a única coisa que interessava era cuidar de uma pessoa que estava passando por uma necessidade. Teve condição? Não teve. Isso é incondicionalidade. É quando você não diz, eu faço... Aí você chega para sua namorada e diz assim: eu não digo que te amo porque você tem uma semana que não diz que me ama. Aí a pessoa diz, eu te amo. Aí a pessoa diz, eu te adoro. Adorar é menos do que amar, né? Que é isso? Por que sim? Porque houve. Bom, gente, vamos caminhando. Então, Leon Denis vai dizer assim, ó: não há lei possível fora e sem o concurso da inteligência e da vontade que a dirige. De outra forma, seria uma lei cega. Como opinam os materialistas, iria ao acaso, à mercê da corrente. Seria exatamente qual um homem que dissesse: segui uma tal estrada sem o socorro da vista. Cairia em qualquer fosso, depois de dar alguns passos. Assim nos é permitido afirmar que uma lei cega não seria mais lei. O que é uma lei cega naquilo que Leon Denis está dizendo? É uma lei sem propósito. Então, uma lei divina é uma lei de propósito, tem finalidade. Para que ela existe? Ela existe com um propósito. Você pode chegar lá que ela tem esse propósito. E não é um propósito pequeno, é um propósito integrado dentro de um grande sistema, que é um sistema, não é brinquedo você controlar o universo. Não é brinquedo você controlar os multiversos. Não é brinquedo isso. Né? Então, essa lei divina está aonde? Questão
621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por que essa lei está escrita na consciência? Quem sabe? Vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica. Perversidade que eu estou fazendo. Eu falei para vocês que na essência do Espírito, ele carrega a essência de Deus. Leon Denis diz que o Espírito é uma projeção divina lançada no campo da matéria. Ou seja, você cria uma individualidade espiritual e cria outra entidade espiritual e acha que entre um e outro tem um espaço. Tolinho. Isso aqui é só uma ilusão de uma representação de uma essência comum. Essa essência comum é o que nos gerou. É para essa consciência, ou para essa essência comum que a gente caminha inexoravelmente como necessária etapa do nosso desenvolvimento. Portanto, se essa essência está em mim, toda a dinâmica do funcionamento dessa essência já está em mim. Só que a consciência que está aqui é uma consciência que ela ainda não é uma consciência presente, é uma consciência ainda no estágio que eu não consigo acessar isso facilmente, embora de vez em quando ela me puxe. Quando você faz uma coisa, mesmo que você esteja autorizado a fazer, às vezes seu juízo fica doendo, não fica não? Você tem permissão para fazer aquilo, mas você meio que atrasa ali, meu Deus, eu não queria fazer isso. Às vezes você faz, você passa na estrada com o seu carro e chega lá, você vê uma pessoa caída aqui na estrada, e você passa direto, coitada, aí chega lá na frente, rapaz, você devia voltar. Você devia voltar. Né? Olha, eu vou contar a vocês o que aconteceu aqui comigo. Essa semana passada, mais um caso fortuito, sem nada especial, mas só para vocês entenderem. Eu estava numa aula aqui, sábado eu acho, e tinha uma pessoa que contou uma situação da vida dela. Uma situação tal que ela resolveu tomar uma atitude X. E ela perguntou para mim, essa atitude é certa ou errada? Eu disse a ela que eu não tinha como julgar. Porque para eu julgar certo ou errado, eu precisaria pegar o currículo vitae da primeira encarnação até agora para poder dizer se alguma coisa está batendo ou não com aquilo que é o plano de encarnação dela, o plano de vida dela. Como eu não tenho, eu não posso dar pitaco nisso. Só que eu continuei aqui dando a minha aula, daqui a pouco o bicho chegou forte. E chegou dizendo assim, você vai deixar ela tomar essa decisão? Não é possível. Não faça isso. Você tem que tomar uma atitude aqui agora. Eu tive que parar o que eu estava fazendo. Tamanha invasão que houve aqui. E eu estava falando, gente. A coisa veio assim, ó. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, eu quero falar com você. Eu preciso falar com você. Porque o negócio chegou aqui com força. Então, você vê que a gente tem estágios de consciência que às vezes brotam. Às vezes a gente escolhe certo. A gente tem a livre-arbítrio, escolhe direito. Porque nós somos guiados por um senso. É isso que ele quer dizer aqui. Agora, na essência, você não virará um coqueiro se na sua semente não tiver um coco em potência. Você jamais será um coqueiro se sua semente for de um pé de manga, for um caroço de manga. Não nasce coqueiro de pé de manga. Então, para você chegar na perfeição, para você chegar na angelitude, é preciso que essa angelitude já esteja em você em potência. É isso aqui, a lei de Deus está toda na consciência. O que a gente vai fazer ao longo do nosso desenvolvimento? A gente vai adquirindo a capacidade de ir ao encontro dela, compreender essa lei e a partir daí a gente agir em conformidade com ela. Aí aquela pergunta que foi feita, quando é que nós não vamos mais precisar da lei? Paulo, o de verdade, ele dizia assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então, quando o sujeito vai adquirindo autonomia, ele não será mais objeto da lei, porque mesmo que ela não exista, ele continuará agindo em conformidade com a ordem. Aí você diz assim, quando é que a sociedade não terá mais a necessidade da lei? Quando a humanidade evoluir para não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, amar todas as coisas como essência do seu próprio espírito em movimento. Aí você não precisa de guarda, você não precisa de exército, você não precisa de lei, você não precisa de juiz, você não precisa de nada. Para quê? Será uma grande fraternidade universal. Vocês já imaginaram o planeta Terra como seria maravilhoso se a gente pudesse viver assim hoje? Não tivesse medo um do outro, pudesse sair andando aqui normalmente, sem medo de nada, não tivesse nenhum problema, zero problema de violência por aqui, zero problema. Já imaginaram que seria ótimo, lindo, maravilhoso? Eu conto uma história para vocês daqui a pouco. Então, por que nós temos que conhecer as leis divinas? Questão 614. A lei natural é a lei de Deus, é a única que é verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer e deixa de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Viu o que eu falei aqui para vocês, daquele negócio? Quando eu estou aqui, eu estou na ordem. E onde há ordem não existe contraponto da ordem, não existe a força de retorno, não existe. Você pode pintar do jeito que quiser. E aí onde é que entra a falsa moral? A falsa moral entra um sujeito que está caminhando para cá e diz, estou andando para cá. E ele está andando para cá e cá ao mesmo tempo. Você não pode ver, não estou vendo nada. Só que não, né? Não matarás, não vou matar ninguém, mas que eu queria que aquele ali se acabasse tudo, eu queria. Por que nós não percebemos a lei na integralidade? Por que a gente age de maneira tão assim, estabanada? Exatamente, questão 628. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Isso aqui aconteceu com a história das revelações que chegaram, né? Olha o que fizeram com o cristianismo, olha o que fizeram com os ensinamentos que Jesus trouxe para a Terra, olha o que fizeram com 2.500 anos de Buda dizendo, não se apegue ao que não lhe pertence, porque você vai sofrer. E a gente faz justamente o contrário, né? Então, vai chegar um momento em que essas coisas serão naturais para todos nós. Hoje é natural isso? Não. É natural o amor incondicional? Não. Hoje é natural o amor da mãe, assim, ainda nesse processo. É evolução. Agora, todo tipo de manifestação nessa ordem ou nessa direção é evolução, gente. Evolução não é o fim. Evolução é você estar aqui hoje e você estar aqui amanhã. Então, se o sujeito não consegue perdoar nada e amanhã ele consegue perdoar um umbu, ele já evoluiu. Porque ele era tão radical que nem o umbu, quando ficava mais assim amargo no pé, ele não perdoava, dizia que é um umbu horroroso. Agora ele diz, não, a natureza faz umbu legal, às vezes não dá certo e tal. Ele já evoluiu, gente. O Livro dos Espíritos traz um exemplo interessante. O sujeito matava e roubava na encarnação, na próxima ele só rouba. Ele evoluiu? Evoluiu. É porque a gente é lento. Porque se a gente compreendesse isso na essência, a gente poderia ir mais rápido um pouco, né? A gente está andando devagar demais. Esse antropóide racional tem 100 mil anos. Olha o que a gente já fez de porcaria em 100 mil anos, né? Mas a gente está melhorzinho, viu? Apesar do mundo estar meio estranho, mas a gente está melhorzinho. Está melhorzinho, está caminhando direitinho. Você diz assim, mas Paulo, você é um tolo. Não, eu acredito no Espírito e na inexorabilidade da lei. A lei
ela é inexorável. O que a gente está vendo hoje é porque a gente tem a visão curta. Se a gente subisse no monte, enxergasse a história de cima do monte, a gente ia entender tudo. Mas só como a gente só assiste um capítulo da novela, quer entender a novela toda, né? Quer entender a série inteira assistindo só um episódio, não dá. Então aqui a gente tem que começar a entender que isso daqui que aparece como uma forma desconexa, na verdade, é uma maneira que a natureza se serve para encontrar o ordenamento final. Tudo é assim. Se você pegar Pietro Baldi, ele vai trazer, na grande síntese, a grande equação da substância, onde ele diz que o universo, a criação divina, ela é como uma respiração. Você sai da essência, vem a matéria e volta para a essência. Então nós estamos nesse sentido dele, nós estamos voltando para nessa respiração, né, do expirar e do inspirar, nós estamos voltando para a casa de Deus. Então esse é o nosso movimento agora. Então a partir daí a gente tem a primeira das leis. Por que Allan Kardec bota a lei de adoração em primeiro lugar? Porque se você não compreende Deus, não é possível falar de leis divinas. Allan Kardec faz isso em todos os livros dele. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Qual é a primeira pergunta, a primeira questão do Livro dos Médiuns? Há espíritos? Porque se você vai falar de mediunidade, a primeira coisa que você tem que dizer, existe espírito? Sim. Você vai falar de espírito, existe Deus. E o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a partir daí, você começa a ver que na ordenação das leis morais, que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, a primeira é a ordenação, porque tudo começa em Deus. E o que é que ele está dizendo na lei de adoração? Todos nós somos instados a adorar Deus de alguma forma. Se você chegar ali no meio do mato, uma tribo que nunca teve acesso com civilização nenhuma, eles vão estar ali se reunindo dentro de uma cabaninha, e tem uma pedra especial no meio, e eles ficam ali reverenciando a pedra. Aquilo para eles é um aspecto de divindade, porque existe em nós um elemento interno que nos leva na direção de Deus. Por isso estamos presos a uma lei, que é uma lei de adoração. Aí você diz, mas o sujeito é ateu nessa encarnação. Não quer dizer que na outra ele tenha sido. Não quer dizer que na próxima ele será. O fato dele estar agora passando por uma experiência difícil, eu vou dar um exemplo para vocês. Bezerra de Menezes, quando ele entra na faculdade de medicina, ele virou ateu. Ele foi, durante alguns anos na sua vida, ateu. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Bezerra de Menezes, Bezerrinha, nosso querido amigo, meu vovô Bezerra querido. Só que depois ele volta. Volta porque ele era católico, virou ateu, depois ele volta para o catolicismo e depois ele vira espírita. Mas isso aconteceu numa única vida, mas podia acontecer em outras vidas. Por exemplo, se você pegar 7 vidas de Fênelon, Hermínio de Miranda conta a história de um espírito que viveu nas encarnações precedentes como alguém da igreja que foi canonizado. E na última encarnação dele, no século XX, ele foi um psicanalista, o nome dele era Erlo von Waveren, discípulo de Freud, frio, todo centrado. Aí eu fico pensando assim comigo, ele era canonizado, ou seja, ele tem um título de santo no espírito dele, só que o pessoal que era devoto desse santo estava rezando para um santo que estava encarnado. Certo? Só para a gente entender que essas coisas acontecem, viu, gente? Só acontece. Bom, e qual é a próxima lei? Não é estranho isso? A lei do trabalho. Aí Kardec botar a gente para trabalhar, né? Poxa, logo o trabalho, deixar o trabalho para o fim.
vai começando com as coisas boas, né? É porque, se você observar, qual foi o primeiro ato da criação? Faça-se a luz. O que acontece quando acontece essa luz? Se você quiser, como é que acontece com o Big Bang? O que aconteceu depois? Tudo passou a se movimentar. E esse movimento é o quê? É trabalho. Trabalho não é só o que você faz com carteira assinada, não. Trabalho é tudo o que se movimenta, que tem esforço, é trabalho. Agora, por que ele está trazendo essa lei aqui? Do mesmo jeito que os átomos trabalham, do mesmo jeito que o Pai Celestial trabalha até hoje, os homens também trabalham no seu nível evolutivo na Terra. Então, nós temos o trabalho como uma obrigação nossa, porque se nós não trabalhássemos, o que ia acontecer com o planeta? Com a vida na Terra? Ia ficar bem difícil. A gente ia ter que viver ainda na selvageria, porque nós não teríamos o espaço da civilização, nós não teríamos o trabalho dividido, nós não teríamos as tarefas divididas dentro da sociedade. Se é igual, se é desigual, isso eu não vou entrar nesse mérito. Tá certo? Se isso é justo, se não é justo, porque não é isso que nós estamos falando aqui nesse momento. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que existe a necessidade do trabalho. E como é que o espírito vive na necessidade do trabalho? Ele tem consciência de que, se ele se encostar numa sociedade, ele está prejudicando os seus. Porque se uma célula parar de se comunicar com as outras, ele vai causar uma doença no corpo. Se o coração, de repente, se ele fizer uma greve, o indivíduo, quando resolveu o problema do conflito cardíaco, ele já morreu. Então, existe uma necessidade do trabalho, existe, se expressando nos nossos níveis evolutivos, nas nossas relações de trabalho aqui na Terra. Mas todos os substratos da natureza estão trabalhando. Tudo bem? Qual é a outra lei? Essa aqui é interessante. Essa é reprodução. Por que a lei de reprodução ela existe? Porque tudo na natureza se serve da própria matéria para poder gerar matéria. A matéria é um processo de transformação. Então, no caso da vida biológica, a vida biológica é um resultado da reprodução, do fator reprodução. Então, a reprodução é uma lei? Todos os animais, todos os seres, de certa forma, estão submetidos a essa reprodução. O que vem depois da reprodução? Conservação. Gente, a conservação, nesse contexto aqui, contra os perigos e os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres vivos. Isso vale para a preservação da vida, vale para a preservação do ambiente, vale para a preservação do corpo, vale para tudo. Essa lei está aí. Agora, observe como Kardec é interessante. Ele faz uma coisa surgir na reprodução e ter uma ideia de tempo em que essa coisa permanece existindo, e isso é uma espécie de conservação. Então, nós estamos vendo uns aos outros aqui, estamos nos vendo. Por que nós estamos nos vendo? Porque os nossos corpos existem. São matérias, são palpáveis, nós estamos aqui presentes. Mas o que vai acontecer com esse corpo com o passar do tempo? Diga aí, gente. Não é isso aqui que vai acontecer? Ou vocês têm dúvida? Você tem o nascimento, você tem a conservação da vida por um tempo, e depois você tem a destruição. Então, o que a destruição está dizendo? É que na natureza, a destruição faz parte do processo da própria vida, da existência das coisas. A estrela tem que explodir, os planetas vão deixar de ser, o sol vai apagar, as coisas podem mudar tudo. Por quê? Porque na natureza não existe uma forma fixa e imutável, somente Deus é assim. Nada mais. Tudo muda, tudo se transforma dentro dessa relação. Então é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Questão 728 do Livro dos Espíritos. Essas três leis, reprodução, conservação e destruição, estão na literatura oriental como Brahma, Vishnu e Shiva.
Vocês vão encontrar lá também. Mesma ordem, assim, ó. Reprodução, conservação e destruição. Outra lei. Sociedade. Depois da destruição, a lei que aparece a sociedade. Aí a gente fica pensando, que ele falou assim, tudo tem que ser destruído para poder renascer e renovar. Né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é assim essa lei? Então, nesse caso aí, por que aparece a sociedade logo depois? Olha que negócio interessante esse Kardec, viu? Porque sem a sociedade nós não temos como evoluir. Eu cresço quando estou convivendo com o outro. Se o sujeito vivesse isolado, ele não evolui. Da mesma maneira que ele evolui em sociedade. Porque na sociedade você tem o contraponto, você tem os limites, você tem os testes, você tem os encontros, você tem os dissabores, você tem as coisas todas que a gente vê na encarnação. E se nós fôssemos privados disso, nossa experiência seria desse tamanho, muito fraquinha, a gente não teria como ter uma experiência gloriosa se nós tivéssemos ou fôssemos privados dessa situação. Por isso a lei de sociedade aparece. Por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E o que aconteceria com o sujeito que não vivesse sociedade? Ele estiola, ele embrutece. É assim que dizem os espíritos. Então, gostando ou não, é através da convivência que a gente evolui. A gente evolui. Aí você diz, então quer dizer que, pensando assim, o estrupício é uma coisa boa? É. E como é? Olha, gente, amigo é interessante. Você faz a maior bobagem do mundo. Aí o que amigo faz com você? Rapaz, isso mesmo, relaxa. Então todo mundo faz isso, bobagem, né? Isso todo mundo faz. Nem se importe, isso aqui, ó, daqui a mais um mês ninguém vê mais. Amigo faz isso. O que é que o inimigo faz? Mas, rapaz, você é ruim mesmo. Se você não se cuidar, você vai se acabar. É por isso que você está assim, desse jeito. Não é assim que o outro faz? Então, observe que o inimigo é seu maior amigo. Porque ele é a única pessoa que pensa em você o dia inteiro. E ele faz algumas coisas interessantes. Ele fica botando a armadilha na sua frente para você poder pular. Você já pensou um auxiliar de maior tamanho do que esse? Você é atleta, você está na corrida de obstáculo, e você contrata uma pessoa para ir na frente botando os obstáculos para você pular. É ou não é um auxiliar de grande monte? Você que se janga com ele porque você não gosta do obstáculo. Você quer uma corrida de obstáculo sem obstáculo, aí não tem como. Agora, esses daí são aqueles que a gente depois vai se reintegrar. Como é que você vai pagar o serviço dele? Trazendo ele na sua casa como seu filho, como sua esposa, como seu marido. Cunhado não. Que não dá certo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então observe que nós não fugimos disso. Você vai ter o cara no seu caminho, te atrapalhando. Então, ou você olha ele no estado evolutivo dele e agradece pelas dificuldades que ele te traz, porque você aprende a superar assim. Um amigo meu contou a história. Eu já repeti essa história tantas vezes que eu já decorei. Ele contou a história seguinte. Ele odiava o pai dele. De verdade. Por quê? Porque o pai dele bebia. E fazia uma algazarra dentro de casa. Às vezes pegava o revólver, entrava em casa, ficava atirando no teto da casa e os meninos se escondiam embaixo da mesa. Vocês já imaginaram o clima? Ele tinha um pavor por esse pai. Aí foi crescendo e olhando o pai e dizendo, não, isso aqui não. Isso aqui eu não quero para mim. E ele começou a ganhar um caminho da vida e se formou, é um cara bem sucedido e tal. Só que chegou num determinado momento que ele disse para mim, eu estava numa igreja e tive um insight. Eu tenho que tratar meu pai melhor.
Aí ele voltou para casa, pensando nisso, e começou a frequentar a casa do pai. Chegava lá, passava a mão na cabeça do pai, cumprimentava, ainda muito lentamente, muito difícil no primeiro momento, mas ele foi e começou a gostar. E o pai começou a gostar também. Daqui a pouco os dois estavam saindo para comer acarajé, e estavam passeando no final de semana, indo para a casa do outro, e começaram a criar aquele clima e tal, e aí começou a ficar bom o negócio. Passado um tempo, ele teve uma segunda onda. Meu pai foi o melhor pai que eu podia ter tido. Aí vocês, como assim, cara pálida? Você sai do ódio para dizer que esse é o melhor pai que você podia ter tido? Por que você chegou a essa conclusão? Porque ele estragou a vida dele para que eu não estragasse a minha. Ele me deu um exemplo do que eu não deveria ser. E isso custou caro para ele. Por isso eu digo que eu tenho que agradecer a ele. Se ele está certo ou se ele não está certo, nenhum de nós vai poder julgar. O que eu quero dizer a vocês é, para ele, a ressignificação do papel de alguém na vida dele trouxe um novo patamar de relação com essa pessoa. Todos nós temos esse direito. O livre-arbítrio não é só para roubar a televisão ou para, de repente, pular a janela. O livre-arbítrio é também para ressignificar as coisas que nos acontecem. Porque não existem verdades sólidas, existem opiniões e sensações internalizadas do sujeito que ele pode fazer o que ele quiser com isso. Pois não? Paulo, oi. A vida em sociedade, né, a questão da relação, né, indivíduo-indivíduo, é um dos aspectos, talvez o principal, se eu não entendi errado, da tomada de consciência, da evolução nossa, isso, né, enquanto sujeitos conscientes. Isso. E aí, o que você diz sobre, por exemplo, um monge que vive a admirar a natureza, contemplar, entender as fases, né, observar o sol, mas está lá isolado, né, do grupo comunitário dele, então vive mais voltado para si, para a natureza natural, né, e refletindo Deus através disso, do que as relações em sociedade. Então, eu gostaria de ouvi-lo. Tá. Essa pergunta me foi feita há 25 anos atrás. O Livro dos Espíritos diz que esse é um egoísta. Aí a pessoa, quando eu disse isso para ela, ela disse assim, mas como assim ele está ali vibrando pela humanidade? Mas de novo, a mesma coisa vai acontecer que aconteceu com a moça que me perguntou se estava certa ou estava errada. Será que ele não foi para a gruta porque ele estava assumindo uma atitude de misantropia, de não querer ter o contato humano e preferiu seguir esse caminho como uma espécie de fuga da sua própria interioridade? Porque você fechar os olhos e meditar, isso é uma coisa legal. Mas para você ascender espiritualmente, você tem que ter consciência da sua internalidade. E essa consciência, se você já chegou num grau de Yogananda, show. Se você já está no lugar do Sai Baba, ótimo. Mas se você está na condição de Paulo, Paulo pode ir para o Vietnã, lá para o Nepal, ficar lá em cima da montanha, e eu vou ser essa mesma criatura pequenina que sou. Porque eu ainda tenho demandas aqui na Terra com pessoas para que eu possa, de certa forma, me enxergar na relação para poder alcançar um nível que eu possa fazer isso. Mas quando eu tiver alcançado, seria muito bom ficar lá. Então, quando ele diz, é um egoísta, aquele que quer viver isolado da sociedade, é essa pessoa que, de certa forma, deveria estar ainda num convívio social, mas se privou disso para poder pensar que estava ganhando uma condição melhor. O Espírito Irmão X, ele escreve um livro chamado O Cristão que Voltou. Um livro não, um texto. Que é exatamente isso. O cara descobriu Jesus.
E aí ele se apaixonou por Jesus, tudo era Jesus, Jesus era maravilhoso, Jesus é isso. Aí ele chegava num lugar, via uma pessoa fazendo um negócio que não estava de ajustado com aquilo que estava no Evangelho, aí ele já, tá vendo aí? É subdesenvolvido, tá vendo aí? Não sei o quê, é um herege, e começava a botar lá os apelidos todos na pessoa. E com isso ele começou a tomar um certo asco dos seres humanos, porque ele entendeu que os seres humanos estavam num nível evolutivo tal que aquilo já estava destoando dele, que ele estava num patamar superior e o pessoal já estava lá. Aí quando ele morreu, para encurtar a conversa, ele chegou lá, tem um palácio lindo, imenso, e ele ficou todo feliz. Pô, cheguei no meu palácio, olha aí o palácio. Aí veio um anjo, aí o anjo perguntou, o que você gostaria que eu fizesse por você? Aí ele fez assim, como assim? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Sei. Então, você deve saber que eu estou aqui e eu gostaria de entrar no palácio. Ele disse, não. Eu sei que você está aqui, mas quando você estava na sua última encarnação, nós sabemos também que você deixou de viver as paixões necessárias, deixou de se entregar nos amores e nas frustrações dos amores, você deixou de sentir dores para aprender com a sua relação com o outro, aquilo que eventualmente seria importante para a sua simplicidade, para você descer desse pedestal que você está. E aí, o que eu tenho que fazer? Agora você volte e viva tudo isso que você não viveu. Aí ele entra no estado de torpor e quando abre os olhos está reencarnado no mesmo lar humilde de onde nasceu. Então, essa história ela fala muito sobre isso. A natureza não dá saltos e acontece muito isso na religião. A gente se finge de perfeito. Se finge de perfeito para poder a gente conseguir alcançar, de certa forma, uma certa glória. E olha, gente, santo de pé de barro não voa. A gente vai ter um momento nosso, um momento mágico, vai ter esse momento mirábiles, vai ter esse momento em que a gente vai conseguir virar essa chave. Mas enquanto ela não virar, viva a sua vida hoje, sabendo o que você é. Não se iluda. Não se iluda. Você é um espírito encarnado. Então, o que vai acontecer com isso? Você deve pensar isso na sua vida, da forma que você quiser. Né? O papel nosso aqui é lembrar. Agora, como você vai escolher, como você vai pautar as suas prioridades, isso é uma decisão de cada um, dentro do seu nível evolutivo. Então, lá no Homem do Mundo, viva como homem do mundo. Se submeta às coisas do mundo, mesmo as mais frívolas, mas faça tudo de uma forma tal que as possa santificar. Essa é a recomendação que os meninos dizem para a gente, né? Boa recomendação. Aí vem logo depois da sociedade quem? O progresso. Olha aí, o progresso é uma lei. Tudo progride, do átomo ao arcanjo, que também já foi um átomo. Tudo evolui, tudo progride. Então, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza ou de ignorância, como não o foi a viver eternamente na infância. Então, o indivíduo, a sociedade vai evoluindo à medida que os indivíduos forem também evoluindo. Não existe nenhuma sociedade que vai ser resolvida de cima para baixo. Esqueçam isso, porque isso só quem resolve é problema de índio. Só índio é que resolve problema com cacique. A sociedade só será resolvida se os seres humanos tomarem juízo. Aí, no dia que isso acontecer, você vai ver uma sociedade justa, fraterna, amorosa, igualitária, tudo perfeita, sem briga, sem guerra, sem lei, sem nada, sem absolutamente nada, né? Aí vem uma lei depois. Observe que está subindo o nível da lei. Que lei é essa? Todos nós somos iguais. Mas se você passar o olho aqui, nós não somos iguais. Somos diferentes. Corpos diferentes, roupa diferente, gênero diferente, olho diferente, cabelo diferente, tudo diferente. E como é que você está dizendo que nós somos iguais? É porque a gente está olhando casca. Mas eu já falei lá atrás que nós temos que olhar o quê? A essência.
A essência do Espírito é exatamente a mesma. Espírito não tem cor, Espírito não tem corpo, Espírito não tem gênero, Espírito não tem cabelo, Espírito não tem cor de olho. Nada que nos define do ponto de vista da externalidade carnal é parâmetro de diferenciação do Espírito. O que é que diferencia um Espírito do outro? O grau de elevação moral. Isso, sim, muda a vibração do espírito. Divaldo Franco, quando teve a primeira visão de Joana, ele ainda era menino, ele via Joana como um ponto de luz. Um ponto de luz. Então você observa que há espíritos que se manifestam como ponto de luz e há espíritos que se manifestam como um ser que aparece como tal qual morreu, arrastando ali a vida ainda como estertor. Questão 799 do Livro dos Espíritos. Qual é a contribuição do Espiritismo para o futuro da humanidade? Destruir o materialismo. E há uma outra contribuição do Espiritismo. Acabar com todos os prejuízos de crenças, de castas e de cores. Então eu vou olhar para você não pelo que você está, melhor dizendo. Eu vou olhar para você pelo que você é. O samaritano olhou o homem pelo que o homem era e não pelo que o homem estava. Vocês já pensaram que aquele homem caído na estrada de Jericó poderia ter acabado de roubar uma casa? Poderia ter acabado de ter matado uma pessoa? Mas quando ele olhou para aquela pessoa, ele não viu nada disso. Ele viu a internalidade da pessoa, ele viu a essência espiritual da pessoa. Igualdade é isso, é quando eu perceber que estou numa sociedade, que estou vivendo num lugar onde eu não sou mais do que ninguém, eu sou a mesma coisa do que o outro, e a dor do outro é minha. Porque nós somos iguais. Nós somos um, como dizia Jesus. Eu e o Pai somos uns. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todos os ramos que em mim dão fruto, meu Pai poda para que deem mais. E todos aqueles que não dão, meu Pai arranca. Essa era João, trazendo a ideia da unidade em Jesus. E por fim, antes da última, a liberdade. Porque quando nós tivermos a noção de que nós somos iguais, somos espíritos, estivermos na nossa essência, manifesta em evidência, em existência, o que vai acontecer com a nossa condição espiritual? Seremos livres. E aí, se você olhar na escala espírita, questões 100 seguintes, você vai ver que na primeira ordem da primeira classe, o puro espírito ou espírito puro é um espírito que não tem mais contaminação nenhuma de essências carnais. Então, o espírito que vai evoluir, ele vai evoluir até uma condição tal que ele não precise mais da matéria. Se você olhar a roda do Sansara, ela não é diferente. É igualzinha. Você vive no mundo de Maia, da ilusão, vivendo, renascendo, aí chega uma hora que você se liberta. Sai dela. Mesma coisa. Façamos, pois, todos os esforços para esse planeta não voltarmos após a presente estrada e para merecermos e repousar em um mundo melhor. Em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como um exílio temporário. É um bom convite. Viva de forma tal que você seja merecedor de um passaporte interplanetário para encarnar em outros lugares. Mas isso aqui, não é o que acontece na prática. Bezerra de Menezes recebeu um salvo-conduto para reencarnar em qualquer planeta. E ele disse, não, eu quero mais 200 anos na psicosfera do planeta Terra, porque os meus irmãos estão precisando de mim. É isso que faz o espírito que está se purificando. A última lei é a lei de amor, de justiça e caridade. É a cereja do bolo. Não existe justiça sem amor. Não existe amor sem caridade. Não existe caridade sem justiça. Não existe amor sem caridade, sem justiça. Observe, está tudo misturado. Allan Kardec ele fez isso de uma forma tal que esse é o lugar que todos nós vamos alcançar. Qual é o direito mais fundamental do homem? O de viver. Jesus dizia isso.
Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não para viver na ignorância, não para viver estiolado, não para viver apequenado, não para viver enclausurado na ignorância, nos limites impostos por uma cultura que insiste em não enxergar o Espírito. Insiste em não enxergar Deus, porque botou Deus na religião e agora para tirar está dando trabalho. Mas nós não podemos tirar Deus da educação dos nossos filhos. Não esse Deus de Isaac e de Jacó, que se você não gostar dele, tem outros, com outros nomes. Mas jamais tirar do menino, da criança, a ideia de que ele carrega dentro dele um germe divino, que vai se realizar através do seu próprio esforço, o seu esforço moral. Como é que você vai fazer isso? Você vai nutrir essa criança com valores nobres, com valores elevados. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, crianças que nascem perto de aeroportos, que vivem perto de aeroportos, têm desenvolvimento cognitivo inferior àqueles que ficam no silêncio. Antigamente, na sociedade oriental, lá na China, os imperadores mediam o grau de elevação das pessoas pelo nível da música. Você já pensou se um chinês daquela época chegasse hoje aqui para avaliar a gente? É com esse lixo que a gente está alimentando o nosso espírito. Um lixo cultural, um lixo musical, um lixo de valores. E aonde é que o espírito se fortalece nisso? O resultado disso está aí, estatística, 800 mil pessoas tirando a vida todos os anos. Nós precisamos mudar isso, não falar sobre a morte, porque a morte é o ponto no fim de um texto. Nós temos que falar sobre o texto, sobre o que está escrito, o que faz uma pessoa perder o interesse da vida. E apertar o acelerador, vamos, para fora, o tempo todo para fora, cheio de nome, cheio de normas, cheio de teoria. E o que importa, que é a essência da vida, ignorado. Aí a gente tem que mudar isso. Por isso esse discurso insistente e persistente, não desistam de si mesmos. E tragam Deus para a sua vida e para a vida dos seus. Entendendo que essa história, nós já sabemos o fim. O que é que a gente não sabe? É o desenvolvimento. O fim é a perfeição. Agora, como ela vai ser contada, fica na imaginação de cada um. Era uma vez uma pessoa que vagou por vidas e 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 achou que estava perdido, de vez em quando um vislumbre de luz, caía, sofria, se enrolava nos espinhos, até que um dia ela descobriu que se ela deixasse de ser resistente e caminhasse pela estrada orientada pela luz do sol, ela não mais se feria. E quando essa pessoa descobriu o caminho para chegar no topo da montanha, e que chegou lá em cima e olhou e viu os irmãos da retaguarda fazendo as mesmas coisas que ela fazia, ela se apressou em descer para ajudar aqueles que estavam caídos na estrada, dizendo assim: persevere, o caminho não é esse, o caminho é outro. Foi para isso que vieram os profetas, foi para isso que vieram as leis, foi para isso que vieram os espíritos. Foi para isso que vieram os centros espíritas, os templos religiosos. Para abrir os nossos olhos, para a gente caminhar rapidinho no nosso caminho na direção de Deus. Para que servem as leis? Para nos lembrar o que somos e para onde vamos. Fiquem em paz, em nome deste Deus, que assim seja.